Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao melhor podcast da internet, o Preto e Azul. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje, que é mais um episódio do especial de Halloween, eu vou fazer comentários e contar a história de outro serial killer famoso da história, o Wayne Williams. Portanto, esse episódio ele não é recomendado para pessoas sensíveis. Caso você se sinta angustiado ou passe mal de alguma forma durante a escuta do podcast, eu sugiro que você feche esse episódio e vá curtir um dos muitos episódios, dos outros episódios que tem disponível aqui no podcast, já que aqui no podcast eu não me limito a falar de crimes, eu falo sobre outros conteúdos da cultura pop também, então você vai curtir. Aqui você vai encontrar episódios sobre Glee, High School Music, Heartstopper, Hannah Montana, entre outros produtos da cultura pop, inclusive sobre um dos filmes mais famosos do início dos anos 2000, Mean Girls, né, ou Garotas Malvadas. Então, se você por um acaso tiver algum tipo de mal-estar e não se sentir bem, passa lá, entendeu? Fecha esse, passa lá. Aqui o meu objetivo é garantir a sua saúde mental. Então vamos ao episódio. Para iniciar, vamos dar, assim, na verdade eu vou dar uma breve contextualização, né? Essa história ela se passa, e na verdade ela tem início em julho de 1979, quando uma pessoa, né, um catador de lixo, estava vasculhando à beira de uma estrada em uma cidade dos Estados Unidos. E ele então, em busca, obviamente, não de lixo, mas de alguma coisa valiosa, provavelmente comida, algo que ele pudesse utilizar para melhorar a sua vida, quando ele encontrou esse catador de lixo, encontrou o corpo de dois rapazes afro-americanos na beira da estrada. Um dos rapazes tinha sido morto a tiro com uma pistola de calibre 22 e o outro foi asfixiado. E assim começa a nossa história, e é a história do assassino de crianças de Atlanta, cidade ou estado dos Estados Unidos. Provavelmente é um estado. Ou é uma cidade? Bem, isso é irrelevante. Mas vamos continuar. Sim, minha gente, relevem, viu? Porque o objetivo do meu comentário, já que eu sou psicólogo, é trazer, não tornar esse episódio tão angustiante para as pessoas que escutam. Então, em alguns momentos eu vou fazer uma brincadeira mais para aliviar a tensão, certo? Mas todos os fatos que foram relatados aqui são fatos reais e eles foram coletados através de pesquisas. Então, para continuar, nos 2 anos seguintes, né, a esse fato, ou seja, após julho de 1979, quando os dois corpos dos dois rapazes foram encontrados, outras 27 vítimas foram adicionadas à lista oficial de homicídios ligados, na verdade, aos assassinatos que já tinham ocorrido em 1979. Durante esse período de incerteza, né, do que estaria acontecendo e o que estaria motivando os assassinatos e todas as dúvidas que pairavam, né, no ar, houve um pânico generalizado, principalmente entre a população negra dos Estados Unidos, mais especificamente da comunidade negra de Atlanta. E não apenas os assassinatos, mas como o descaso relacionado às mortes, já que se tratavam de pessoas negras e já que a comunidade negra de Atlanta era mais afetada naquele momento, chamou a atenção da mídia nacional e acabou chamando a atenção principalmente de uma das mídias mais fortes do país, ainda hoje, que era o The New York Times, né, na época. A repercussão do caso acabou chegando em instâncias muito poderosas, fazendo com que até mesmo o presidente dos Estados Unidos na época se envolvesse no caso para que o caso fosse então solucionado, né? Assim como os esforços do governo local, o que é muito interessante. Mas o que também é muito interessante é que mesmo após a prisão do principal suspeito, né, que seria o Wayne Williams, na época não trouxe fim à polêmica, às polêmicas envolvendo o caso,
os casos de assassinato, as polêmicas continuam, na verdade, até hoje. Uma das coisas que tornou a investigação muito difícil é que não havia um padrão para os assassinatos. Uma das coisas que indicam, né, que os assassinatos, em outros casos, eram cometidos pela mesma pessoa, ou provavelmente são cometidos pela mesma pessoa, é o chamado modus operandi, o que não se encaixava nesse caso específico, já que não foi encontrado nenhum modus operandi relacionado aos casos de assassinato na época, tornando assim as investigações e a conclusão bastante difícil. A forma como as pessoas eram mortas, né? Como os jovens eram mortos, ela variava. Alguns jovens eram enforcados, outros eram mortos baleados e outros até mesmo foram mortos a pauladas, o que deixava tudo muito aberto a teorias, né? A investigação então se tornava muito complexa e muito difícil. Outra coisa que também tornava bastante difícil o rumo das investigações é que de início as primeiras pessoas, ou a grande maioria das pessoas mortas, eram garotos, mas entre as vítimas também tinham garotas jovens. No dia 4 de março de 1980, por exemplo, Angel Lenay, de 12 anos, saiu de casa para brincar depois de fazer o dever de casa, que era comum, e nunca mais foi vista. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado amarrado em uma árvore, com um cabo elétrico preso em volta do pescoço e a calcinha da vítima de outra pessoa enfiada na garganta. Na verdade, a calcinha era de outra vítima e estava na garganta da garota, que tinha desaparecido há alguns dias. E aí a gente vê a complexidade do caso, né? Vê as diversas camadas que a pessoa que estava matando tinha, né? Ele não tinha um padrão específico de comportamento. E como é comum nos casos de assassinos em série, há um momento em que os assassinos eles têm um relaxamento. E o que seria esse relaxamento, na minha opinião, enquanto psicólogo? Seria aquela sensação de que ele era um criminoso perfeito. Na verdade, obviamente, ele não se via como um criminoso, né? Mas que ele estava fazendo as coisas de maneira tão efetiva que ninguém conseguiria chegar até ele, o que fez com que ele relaxasse e aumentasse, vamos dizer assim, a faixa de idade das suas vítimas. No início, como já foi relatado, ele dava preferência a garotos e garotas jovens, principalmente garotos, mas a partir de um momento ele aumenta a faixa de idade e começa a atacar e a fazer vítimas mais velhas. Uma das vítimas foi o Larry, ele tinha 20 anos, outra foi o Ed, de 21 anos, e o Michael, de 23 anos, e por fim, o Nathaniel, de 27 anos. Né? A gente vê aí que ele vai então escalonando, por quê? Porque ele está se sentindo confortável, ninguém está chegando até ele. Por mais que tenha até mesmo presidente envolvido nas investigações, o governo é o governo federal, muito provavelmente o governo estadual, já que virou um caso de repercussão nacional. Ele mesmo assim não estava conseguindo, na verdade não estavam conseguindo chegar nem próximo dele, né, nem próximo do responsável, e aí ele vai expandindo a sua linha de ataque, né, a sua linha de assassinatos. E obviamente as pessoas começaram a se indignar, né, com razão, principalmente as pessoas da comunidade mais afetada, já que era a comunidade negra que estava sendo alvo da pessoa que estava cometendo o crime até então, que eles não suspeitavam do Wayne, não é mesmo? Até então o Wayne ele não era o foco das pessoas. E aí inicia-se obviamente uma busca por respostas a partir de uma revolta, e a comunidade negra, que já era assolada há muitos anos por uma perseguição, culpa uma seita social, religiosa, vamos dizer assim, americana, que é a Ku Klux Klan, que seria nada mais do que pessoas brancas que acreditavam que por serem brancas elas eram mais dignas, inclusive de sobreviver, e tinha aquela ideia de tornar a sociedade americana livre de pessoas negras, né? Uma sociedade, ou seja, racista. Obviamente, isso foi baseado no desespero.
né, tendo a polícia e o governo envolvidos, e mesmo assim nenhuma resposta estava sendo dada, pessoas continuavam sendo, na verdade, pessoas continuavam desaparecendo, o medo estava instaurado na comunidade negra, e aí eles culpam, obviamente, aquilo que é mais fácil, né, o algoz de antes, já que eles eram vítimas há muitos anos dessa comunidade, né, dessa seita com os clãs, desse grupo de pessoas, então era muito mais fácil jogar a culpa neles, porque eles eram, vamos dizer assim, perseguidores já conhecidos e que praticaram coisas parecidas. E aí, obviamente, com essa histeria, que na verdade se transformou numa histeria coletiva, né, uma histeria coletiva baseada no medo, muito parecida com, na verdade não muito parecida, mas que pode ser associada com outro tipo de histeria coletiva que aconteceu alguns séculos antes, ali no século 17, em Salem, né, com a caça às bruxas. Figuras religiosas e políticas começaram a se associar ao caso e, na verdade, se aproveitar daquilo que estava acontecendo. E isso aconteceu principalmente quando um representante de uma organização chamada de Congresso da Igualdade Racial veio a público com uma teoria de que os assassinatos foram obra de um culto satânico. E aí a gente já vê essa questão da religião sendo associada ao caso, já que o caso não estava sendo resolvido. E como eu disse, é tudo baseado em desespero, né? Isso tudo virou uma histeria coletiva em que pessoas aproveitadoras, como essas pessoas, né, dessa associação do Congresso de Igualdade Racial dos Estados Unidos, viu ali uma oportunidade, mais uma vez, de alienação do povo, né? Em que quando, e o que é muito comum, porque quando nós, né, seres humanos, não encontramos uma resposta racional para o que está acontecendo, nós temos a tendência de procurar uma resposta no divino, no religioso, no mágico, e é por isso que as pessoas rezam, né? E isso aconteceu aqui, entrando essa sociedade, esse Congresso de Igualdade Racial, que atribui todo o caso não mais a um ser humano, já que estava sendo tão difícil de se encontrar o culpado, e aí ele vem e diz que o culpado é um culto satânico, né, com a obra do demônio, o que era esperado, né? E a coisa vai escalonando até que chega um momento em que a população assolada oferece uma recompensa de US$ 100.000 para quem achasse, né, o culpado ou os culpados fossem achados, e fazendo com que dezenas, talvez centenas, de caçadores de recompensa, pensando apenas no lucro que iriam obter, né, no dinheiro, fossem até a cidade e começasse uma caçada por conta própria. E aí também a coisa acabou chamando a atenção de outras pessoas, membros da sociedade, como celebridades da época, que também se envolveram no caso. Na verdade, não mas 35 agentes do FBI, que é a Polícia Especializada Americana, foram designados e foram incluídos no caso, numa tentativa de solucionar, né, o caso, já que tinha passado todos os limites, e fazendo com que 20.000 pessoas e outras 150.000 pessoas por telefone fossem entrevistados. Ou seja, chegou um determinado momento que o caos estava instalado. Você não tinha apenas o governo federal, a polícia da cidade, o presidente envolvido, mas como você tinha entidades religiosas, a população estava transtornada, estava em um estado de histeria coletiva, caçadores de recompensa estavam se aproveitando da situação para retirar dinheiro daquelas pessoas e tentar enriquecer diante do sofrimento daquelas pessoas. Quando 20.000 pessoas foram entrevistadas pessoalmente na tentativa de encontrar as pessoas ou a pessoa responsável por tudo que estava acontecendo, e outras 150.000 pessoas foram entrevistadas por telefone. Tamanho era o desespero para que tudo fosse solucionado o mais rápido possível, que não estava acontecendo até aquele momento. E aí as pessoas só tinham, na verdade, incertezas e mais dúvidas. Mas na madrugada do dia 22 de maio de 1981, encontra-se um possível sinal de um possível responsável ou uma pessoa que estivesse possivelmente associado às coisas que estavam acontecendo.
Na madrugada dessa noite, né, desse dia, na verdade, alguns policiais que foram designados a vigiar uma ponte que ela ficava em cima de um rio. O nome do rio é Eita, agora esse nome aqui vai ser difícil. Chattahoochee. O nome do rio era Chattahoochee. Tinham policiais vigiando essa ponte. Quando na madrugada eles ouviram uma pancada muito forte na água, como se algo muito pesado tivesse sido jogado na água. Eles foram investigar e quando eles foram investigar, eles acabaram parando um motorista e dentro do carro eles encontraram um homem afro-americano de 23 anos de idade. E o nome deste homem, né, dessa pessoa que estava na madrugada do dia 22 de maio de 1981, próximo à ponte, próximo ao rio, era Wayne Williams. E aí vamos entrar um pouquinho na história do Wayne Williams. Na época não existia nada no histórico dele que fosse compatível, que pudesse associar ele ao perfil de um serial killer ou de alguém que cometesse ou tivesse cometido algum tipo de crime. Ele era filho de professores, o Williams foi criado em uma casa estável, né, financeiramente estável, com pais amorosos, onde ele foi encorajado durante toda a sua vida a cultivar e desenvolver os seus talentos. Ele era um apaixonado por rádio, que tinha um sonho de fazer sucesso no ramo da música, então ele queria ser músico ou ter algum tipo de associação com a música. Era um garoto considerado talentoso, com um futuro promissor à frente na época. Com 16 anos, ele transmitia música de uma estação de rádio que ele mesmo montou no porão da casa dele. Além de eletrônica, ele tinha um grande interesse por fotografia e por manejo com destreza com câmeras. Então a gente vê que ele era um garoto que tinha muitos talentos. Como foi dito, ele nunca demonstrou nenhuma atitude violenta ou uma atitude que pudesse ligar ele a algum tipo de crime que tivesse sendo cometido. Todos sabiam que ele vinha de uma família amorosa, estável. Os pais dele, como foi dito, eram professores e ele vinha tentando até então entrar no ramo da música. E aí a história começa a se desenrolar, né? Como essa pessoa aparentemente pacata, né? Que nunca gerou nenhum tipo de problema ou aparentemente geraria algum tipo de problema, poderia estar associado a essa série de assassinatos e poderia vir a se tornar um assassino em série, um dos assassinos em séries mais famosos dos Estados Unidos e do mundo. E aí a vida desse jovem começa, na verdade, a ganhar outros rumos. Ele acaba, por algum motivo, abandonando a faculdade e abandonando o sonho de se tornar um empresário bem-sucedido no ramo da música. Ele tinha até então o sonho e acreditava que ele tinha um talento suficiente para encontrar a próxima estrela da música dos Estados Unidos. Quando ele se viu frente ao fracasso e ele se viu, na verdade, frustrado, ele volta para a casa dos pais, né? Ali ele ainda estava na casa dos 20 anos, então ele volta para a casa dos pais e ele acaba criando na verdade, não uma personalidade, mas ele acaba criando um personagem diante da sociedade. Então a gente tem que levar em consideração o histórico anterior dele. Ele cresce sendo considerado muito inteligente, uma pessoa com muitas habilidades, tentando uma carreira na música, não consegue. Quando ele vai para a faculdade, ele se frustra, pois muito provavelmente a faculdade não supriu suas necessidades na época. Os sonhos que ele tinha não tinham se realizado ainda e ele já estava próximo dos 30 anos de idade, né, 20 e poucos anos de idade. Então, ele se vê forçado a voltar para a casa dos pais, o que é uma vergonha monumental nos Estados Unidos, se a gente comparar, né, fizer uma comparação com a sociedade brasileira, na sociedade americana. Uma pessoa que passou dos 18 anos de idade, na sua grande maioria, elas estão morando sozinhas, são donas de sua própria vida
e nunca fazem um caminho inverso. E quando fazem esse caminho inverso, que é o de voltar a morar com os pais, isso é considerado um dos maiores símbolos de derrota possíveis e imaginados, que era o que ele estava passando naquele momento, né? Naquele momento, ele frente àquela sociedade extremamente preconceituosa e difícil de se lidar, ainda mais a sociedade ali dos anos 80, anos 70, ele foi visto e foi entendido como sendo um fracasso, né? Algo fora da curva. E aí ele cria essa nova persona dele, que é a persona que ele gostaria de ser, gostaria de ter se tornado, que é uma pessoa muito influente, que tinha contatos poderosos, que era uma pessoa muito bem sucedida. Então ele vivia de certa forma a vida que ele correu atrás, que ele gostaria de viver, só que na imaginação dele, né? Então ele criou esse personagem, obviamente que é um personagem que não foi absorvido pela sociedade, porque eles sabiam de todo o histórico deles, até porque na época não era uma cidade tão grande assim, ele era conhecido. E aí ele acaba tendo, na verdade, o título que ele tinha quando mais jovem, de jovem quase que extraordinário com futuro promissor, foi substituído pelo título de mentiroso e convencido. E aí as coisas começam a, de certa forma, degringolar. Nessa época também fracassado, né? Não apenas financeiramente, mas socialmente, ele acabou se tornando uma pessoa solitária. Ele não tinha, né, nenhum tipo de vida social, na opinião das pessoas. E como eu disse, aos 20 anos, ele continuava morando com seus pais, né? 20 e poucos anos e morando com seus pais. Ele também, nessa época, começou a ter traços que as pessoas na época começaram, na verdade, classificaram como traços de comportamento preocupantes. E dizem as pessoas e os relatos que ele gostava de se fazer. Na verdade, ele gostava de se passar por policial, só Deus sabe por quê, né? Que ele gostava de ter isso, né, de se passar por policial. E tinha um interesse, na verdade, começou a demonstrar um interesse nessa época por cenas de acidentes. Quanto mais sangrento fosse o acidente, melhor para ele, né? Aí, monitorando as transmissões da polícia, ele também era uma coisa que ele fazia com frequência, né? Como foi dito anteriormente, ele tinha uma estação de rádio amadora em casa, então ele conseguia monitorar a transmissão de rádio da polícia através de ondas curtas de rádio. Ele seguia desabalado até os locais de acidente de carro ou até mesmo de avião, filmava e tirava fotos e depois vendia esse material à mídia local. E aí isso foi considerado um traço, na verdade, perturbador na época, né? E existe, na verdade, alguns vieses de para se analisar essa situação, né? O importante é abrir aqui esse parêntese. Vamos recapitular de novo, até mesmo ser um pouquinho, na verdade, assim, não é nem redundante. Eu acho que pode ser se usar essa palavra redundante, mas a gente vai andar um pouquinho em círculos. Imagine que você é um adolescente que é considerado muito inteligente, que tem várias habilidades, principalmente habilidades com música, no meio das habilidades artísticas. Seus pais apoiam você e o seu sonho de ter algum envolvimento com a carreira artística. Coisas vão acontecendo na sua vida até que você vai para a faculdade, achando que na faculdade todos os seus sonhos vão se tornar realidade, que você vai se tornar um empresário musical de sucesso, que vai encontrar, vai descobrir a nova grande estrela musical da época, uma estrela mundial da época, e aí o tempo vai passando, você vai percebendo que as coisas não são como você quer, as coisas não vão acontecendo, então você faz uma análise breve ou aprofundada, que nós não temos como saber o tipo de análise que ele fez, então decide que o melhor para você é voltar para sua cidade, voltar a morar com seus pais, volta a morar com seus pais, onde você se vê frente a uma sociedade que tinha grandes expectativas com você, que até mesmo pressionava você de certa forma a ser aquela estrela que, vamos dizer assim, que você prometeu de certa forma, e aí você então se vê obrigado a inventar mentiras. Obviamente que diante de toda essa situação, você acaba criando um mecanismo de defesa, uma forma de se defender principalmente da frustração. Como seria esse mecanismo de defesa dele?
Então, para se defender da sociedade que tinha expectativas relacionadas a ele, e para se defender psicologicamente da frustração que ele obviamente estava sentindo, porque uma pessoa que não está frustrada com a faculdade, ela não larga a faculdade. Uma pessoa que não está frustrada com o trabalho, ela não larga o trabalho, mas principalmente relacionado à faculdade. Ele não ia abandonar o sonho dele, já que ele achou que dentro da faculdade ele conseguiria realizar os sonhos dele se ele não tivesse frustrado. E aí ele cria essa personalidade. E aí temos outra questão. Como foi dito antes, para a sociedade americana, esse caminho de volta que ele fez, de sair da casa dos pais e voltar para a casa dos pais, era uma morte social terrível e ainda é até hoje. O esperado é que as pessoas vão embora e retornem para visitar, não para morar com seus pais. E aí, obviamente, ele precisa manter-se de alguma forma. Essa questão de que ele começou a ter um interesse maior por cenas vamos dizer assim, de acidentes, como foi relatados, por cenas assim que são consideradas cenas não comuns, ela se justificou de certa forma com o final, né, em que diz que ele monitorava as transmissões da polícia local para saber quando um acidente acontecia e ele filmava e tirava foto dos acidentes e ele vendia. Então, assim, existe algo de, vamos dizer assim, na verdade não existe algo, mas existe duas formas de ver isso. Uma forma é alguém tentando sobreviver. Ele viu que ele precisava tomar conta da própria vida, viu que precisava se ocupar, já que ele tinha largado a faculdade e o sonho dele de se tornar um empresário da música não estava caminhando e ele precisava se bancar de alguma forma. Então ele encontrou ali numa fonte de renda. Mas obviamente que também é um pouco estranho, né, você ter esse interesse e é por isso que a gente precisa é, analisar essa questão com cuidado, né? Obviamente também se você parar para pensar é muito mais fácil alguém ter acesso a uma cena de acidente de trânsito se você chega e você diz que você é um policial. Então teve um acidente de trânsito, você ganha a vida tirando foto e filmando os acidentes para vender isso depois para jornais da época, creio eu que sejam jornais ou mídias da época. É muito mais fácil você chega e se você se identifica como policial. Né? O policial não vai ser barrado, diferente de você chegar e dizer, não, eu não sou nada, eu não sou jornalista, eu não sou policial, eu apenas quero tirar foto ali da cena para poder vender depois. Então, isso pode ser considerado um indício, se passar por um policial pode ser considerado um indício? Pode ser, tanto que foi considerado algo estranho e que depois contra ele. O fato dele tirar foto dessas pessoas mortas e acidente de trânsito pode ser considerado um indício? Pode, tanto que foi também usado para, vamos dizer assim, traçar o perfil dele e fazer uma espécie de associação, mas também pode ser visto por esse outro viés. Lembrando também que o objetivo aqui não é em nenhum momento passar pano para as atitudes dele enquanto criminoso, né? Ele foi associado aos crimes, ele foi condenado, né? Ele foi julgado e condenado, então aqui ele será tratado como que ele é, que é um criminoso, né? Um assassino, um serial killer, né? Mas aqui o que eu estou realizando são apenas análises dá um outro ponto de vista, né? Você pode concordar comigo ou não. E aí, continuando a história, depois de ser parado, né, na ponte, na madrugada do dia 22, Williams foi interrogado e liberado. 2 dias depois, no entanto, um outro cadáver foi retirado do rio e ele foi levado à delegacia para novo interrogatório. Logo em seguida, tentando manipular a mídia, ele encenou uma entrevista coletiva em casa, proclamando aos quatro ventos sua inocência e oferecendo vários álibis, várias provas de sua inocência, que depois provariam, na verdade, ser todas falsas. Enquanto a polícia vigiava dia e noite a cidade, né, os arredores da cidade, especialistas forenses que trabalhavam no caso trabalhavam para solucionar o crime, né? Enquanto ele estava tentando provar sua inocência, os cercos à cidade continuavam, a cidade continuava sendo
vigiada, e os especialistas da época que estavam empenhados, continuavam, na verdade, empenhados em solucionar o caso. Aí a gente vai falar da polícia científica, né? Quando a polícia, sim, na verdade, quando cientistas do FBI conseguiram finalmente ligar as fibras do carpete e pelos de cão encontrado em várias das vítimas com os tapetes do carro, o carpete e a coxa da cama de Williams, a polícia entrou em ação e o prendeu no dia 21 de junho de 1981. Ou seja, durante o tempo em que ele estava tentando provar a sua inocência, a polícia estava tentando provar o contrário, que ele era o culpado. E aí foram encontradas provas dentro do seu carro de que fez com que ligasse ele aos assassinatos. Entre essas provas, fibras de corda, fibras também do lençol, de um edredom que ele utilizava muito provavelmente para enrolar as vítimas para fazer o transporte, e também pelos do cachorro dele foram encontrados nos corpos das vítimas, e assim conseguiram associar ele aos crimes que foram cometidos. Aí a gente entra na parte do julgamento, que é uma parte muito delicada, muito difícil, pois existem acusações que foram feitas relacionadas a ele e coisas que foram utilizadas para provar que ele era uma pessoa violenta e que ele era o responsável pelos assassinatos, que são assim completamente descabíveis, que não têm relação nenhuma, mas que eu vou comentar aqui, deixando claro de que eu não concordo, principalmente com essas afirmativas que eu vou fazer agora, que isso são afirmações realizadas pelas pessoas que investigaram o caso, e para não ter nenhum tipo de dúvida que eu vou falar exatamente o que eles disseram, né, na época, mas eu não concordo com essas palavras. Então, abre aspas. Em seu julgamento, que durou 9 semanas ao todo, a promotoria do caso retratou Williams como um homossexual violento, cheio de autoversão racial e que nutria um desprezo feroz por jovens negros. Aí o simples fato, agora essa é a minha opinião, o simples fato das pessoas envolvidas no caso, a promotoria envolvida no caso, que seriam as pessoas que o estavam acusando de ter cometido os assassinatos, terem sido homofóbicos, já é assim extremamente preocupante. Eu preciso deixar muito claro de que não existe prova científica, não existem estudos, não existem livros, não existe nada na ciência que prove que uma pessoa ser homossexual ou ser atraída sexualmente por pessoas do mesmo sexo que ele transforme essas pessoas em assassinos ou serial killers. Muito menos prova que pessoas como ele venham a desenvolver uma aversão por outras pessoas, sejam elas de que cor ou pertencente a que raça. Na verdade, essa questão de raça também é uma questão muito complexa, porque eu não acredito em raça. Só existe uma raça, que é a raça humana. Nessa questão de raça também já é pura idiotice. Então, assim, eu não concordo de jeito nenhum com esse tipo de afirmação. Não concordo de maneira nenhuma que, obviamente, o que a gente tá aqui diante é um caso de homofobia clássica. Não só de homofobia, mas de racismo. Né? Um homem negro foi acusado de ser homossexual e ser um homossexual violento, e por causa disso, por causa de sua condição, né, da sua preferência íntima, ele é classificado como um serial killer violento, uma pessoa extremamente violenta, e afirmar que isso, o fato dele ser homossexual, se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, faz com que ele tenha uma aversão por jovens negros, é de uma imbecilidade sem tamanho. Então, obviamente, isso é um retrato de um tempo, nós estamos falando ali de 1980, do final dos anos 70. Essas coisas já são difíceis hoje para a comunidade LGBTQIAP+, imagine naquela época, né? Então, isso aqui é um caso descarado, essa descrição tenebrosa, é um caso descarado de homofobia e, obviamente, de racismo. E aí vamos continuar essa história, né? Mas, de maneira alguma,
pode-se fazer essa associação entre homossexualidade e ser violento ou cometer algum tipo de crime. Isso, inclusive, é uma afirmação abominável, mas infelizmente é um retrato de um tempo. E aí o julgamento continuou ocorrendo, foram trazidas testemunhas que viram ele na companhia de suas possíveis vítimas, então vítimas, né, já que ele foi condenado pelos assassinatos dessas pessoas. Pessoas viram ele com alguma das vítimas, isso foi aceito como uma das provas, né, para incriminar ele. E aí outras coisas aconteceram. Dizem, né, que perto do final do julgamento, a defesa de Williams trouxe ele para testemunhar, né, para dar o seu testemunho, da sua versão daquilo que estava acontecendo. Porém, aconteceu algo inesperado em que ele teve uma explosão de raiva naquele momento e atacou o promotor e chamou o promotor de imbecil. Aí vamos a mais uma questão. Então, assim, já foi provado, pelo menos por tudo o que foi associado aqui, que ele está diretamente ligado aos assassinatos e ele foi condenado, então ele é o assassino dessas pessoas, segundo lá as investigações que acharam restos de fio do lençol dele e pelos do cachorro e ligaram ele às cenas do crime. Tudo ok. Mas aí vamos a essa questão. Ele é trazido para depor, obviamente. Ele estava presente no local, enquanto o promotor, que ele chamou de imbecil, olhando para ele, muito provavelmente, e a gente não tem como saber o tom, mas creio que num tom de indignação, diz na frente de uma plateia, que provavelmente lotada, que ele era um homossexual violento que tinha aversão por jovens negros. E aí cabe uma questão: como as pessoas esperavam que ele reagisse a tal coisa? Vamos dizer que nós também não sabemos, não temos como saber se ele era ou não homossexual. Ele poderia ser hétero. Então, vamos dizer que naquele momento, independente dele ser hétero ou homossexual, ele tinha todo o direito de estar revoltado, né? E ele estava ali guardando aquela revolta, vendo ele ser acusado. E obviamente unido com a revolta de que ele foi pego, né, provas estavam sido expostas, provas reais de que ele matou aquelas pessoas. Então, junto às duas revoltas, ele acaba explodindo. Uma atitude completamente esperada de uma pessoa que estava sendo achincalhada, humilhada, depreciada, ao vivo ali para muitas pessoas, provavelmente um fórum lotado de pessoas. Então, o que é que tem de revelador nessa linha, né? Nessas aspas, nesse momento dele de raiva? Absolutamente nada. É apenas uma pessoa reagindo aos ataques que ele sofreu, pelo menos nessa situação. E aí, continuando, no fim, apesar dele ter protestado e ter tentado convencer as pessoas, o juiz, principalmente, de sua inocência, ele foi condenado por 2 assassinatos e recebeu uma pena de prisão perpétua por cada um. E aí é muito importante esse detalhe, né? A gente aqui está falando de um assassinato de mais de 27 pessoas. E ele foi condenado por 2 assassinatos. E aí você tira 2 de 27, sobram 25. Eu vou reler aqui o que eu acabei de dizer. Williams foi condenado por 2 assassinatos e recebeu uma pena de prisão perpétua por cada um dos assassinatos. Ou seja, 25 assassinatos não foram associados a ele. 25 vítimas não foram, na verdade, não houve prova de que ele matou as outras 25 pessoas. O que é algo que faz com que esse caso ainda repercuta hoje em dia, né? Ainda seja de interesse hoje em dia. Quem matou as outras 25 pessoas, já que só conseguiram provar que ele matou 2 pessoas. E aí, continuando a história, ainda hoje muitas pessoas acreditam que Williams foi falsamente incriminado, já que as evidências circunstanciais que levaram à sua condenação
eram, na melhor das hipóteses, frágeis e possivelmente fabricadas pelo governo, que informações chaves que poderiam ter ajudado em seu caso foram omitidas e ele não teve uma defesa apropriada. Vamos a mais uma questão. Assassinatos começam a acontecer no final dos anos 70 e se estendem até o início dos anos 80. A polícia está envolvida, a polícia local, o governo federal, o presidente, a mídia nacional, criaturas não, pessoas da mídia e criaturas mesmo, assim, pessoas envolvidas na mídia, celebridades da época estavam envolvidas e ninguém conseguia chegar a uma conclusão de quem estava cometendo isso. E aí, segundo o que foi relatado, né, o que torna esse caso tão digno de até hoje ter essas questões é que, como foi dito, ele não teve um julgamento apropriado, obviamente, só por aquelas falas que já foi dito aqui. Tudo que foi dito aqui, relatado até o momento, provam uma coisa, o que provam na verdade, né? Provam em definitivo que ele foi vítima de racismo e ele foi vítima de homofobia, um racismo claro e uma homofobia clara. E aí vamos a outras questões, que eu já falei anteriormente. Eles conseguiram ligar ele ao assassinato apenas de 2 pessoas. 27 pessoas foram mortas. Quem matou as outras 25 pessoas não se sabe. Ele não teve uma defesa adequada. Ele foi vítima de racismo, foi vítima de homofobia, vítima de uma sociedade histérica, obviamente, porque por tudo que foi relatado, fica claro, né, que tinha uma histeria coletiva e uma necessidade de se resolver aquele caso que estava sendo estendido já há anos. E aí é muito mais fácil colocar a culpa de tudo em um jovem considerado estranho na visão daquelas pessoas. Mais uma vez, eu deixo claro de que ele foi provado que ele matou 2 pessoas. E em nenhum momento eu estou aqui querendo passar um pano para tudo que aconteceu. Ele é um monstro, independente de se ele tiver matado uma pessoa, 20, 27 ou 1000, ele é um monstro igual. Nada justifica ele ter matado uma pessoa. Não existe justificativa para isso. Mas o que não pode ser ignorado do ponto de vista psicológico, principalmente eu enquanto psicólogo, é que sim, ele sofreu homofobia, sofreu racismo e sofreu muitas outras coisas que já foram relatadas aqui. Aí vamos a uma outra questão final. Como eu disse, não se tem provas de que ele matou as outras 25 pessoas, pois ele foi condenado apenas pela morte de 2, em que conseguiram provas de que ele estava ligado a essas 2 pessoas de fato. Aí levanta-se uma questão. Levanta-se a hipótese de que o fato dele ter sido preso e os assassinatos terem terminado, são provas mais do que suficientes para afirmar que ele assassinou as 27 pessoas, mesmo não tendo prova das outras 25 sendo associados a ele, né? Não existe nada que liga ele aos outros 25 assassinatos, segundo as informações que eu tenho aqui, né? Que são informações tiradas principalmente de um livro que se debruça sobre o caso. E aí pode se questionar muita coisa. Ele pode ter assassinado todas essas pessoas? Sim, com certeza pode ter assassinado. Foi provado que ele assassinou as 27 pessoas? Não. Ele pode até mesmo ter assassinado muito mais do que 27. Isso também a gente não tem como saber. Ele também nunca assumiu, baseado nos relatos, ele nunca assumiu o assassinato de nenhuma das pessoas. Inclusive ele alegou sempre que ele era inocente. E aí cabe a você, enquanto pessoa que está aqui ouvindo essa história, esse relato, decidir o que é que você acha. Acha que ele é realmente um assassino ou todas as provas foram plantadas para que o caso fosse solucionado e ele foi uma espécie de boi de piranha, precisava de alguém. Isso quando se fala dos assassinatos dos 27, né? Porque 2 com certeza ele cometeu. E é isso, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar aqui o podcast, compartilhar com os amigos, seguir aqui o podcast para que você não precise estar vindo aqui toda hora perguntar assim, será que tem um episódio novo? Você seguindo o podcast, o Spotify ou a plataforma em que você escute, seja ela qual for, ela vai avisar você toda vez que um episódio novo for publicado.
Então compartilha com os amigos. Não esquece de conferir os outros episódios que já tem disponível aqui. Aqui eu já tenho episódios sobre Jeffrey Dahmer, Ed Kemper. Agora eu tenho esse. E vão ter outros nesse mês especial do Halloween. Eu vou trazer sempre que possível novos debates sobre casos reais, assassinos reais, serial killers famosos na história. E é isso, a gente se vê em outro episódio. Valeu, falou!